Bom dia, boa tarde, boa noite aos alunos dos segundos anos da Escola Técnica. Sou o professor Amauri e a nossa aula hoje é de História. Nós trabalhamos duas disciplinas, Filosofia e História, mas hoje a nossa aula é de História. E nós vamos começar a trabalhar hoje o nosso livro didático, os conteúdos do nosso livro didático do segundo ano. O nosso livro História e Cidadania. E nós vamos trabalhar hoje o capítulo 1 do nosso livro. Vamos começar a trabalhar, porque serão 2 ou 3 aulas nesse capítulo 1. E o título que nós vamos trabalhar é esse aqui, a América Indígena. Então, desde já, peço a vocês que tenham o livro aberto na página 12 e também o seu caderno de história para você fazer as anotações que nós vamos sugerindo ao longo da aula, ok? Então, no caderno de vocês, já coloque o título América Indígena. Com esse título, América Indígena, o que é que o autor do texto ele tem para nos apresentar? A América Indígena é um assunto de história, um conteúdo de história que procura mostrar alguns ou vários povos que habitavam na América, seja a América do Norte, América Central e América do Sul, que habitavam aqui na América antes da chegada dos europeus, antes da colonização europeia. Então, a colonização aqui na América começou no início do século XVI, durante todo o século XVI, XVII, XVIII, no caso, do nosso país, e nós vamos ser colonizados até o iniciozinho do século XIX. Então, antes dos europeus chegarem aqui, europeus como os portugueses, os espanhóis, ingleses, holandeses, franceses. Então, antes dessas civilizações chegarem aqui, já havia povos aqui na América. Então, a esses povos que habitavam na América, antigamente chamávamos de índios, ainda hoje muita gente chama de índios, mas no nosso livro nós vamos tratar esses povos como povos americanos ou a América Indígena. Então hoje nós vamos trabalhar o primeiro desses povos, que são os astecas, ok? Então temos aqui no nosso livrinho, na página 13, um subtítulo, anotem o subtítulo, Povos Americanos. Então nós sabe-se que os povos ameríndios, ou seja, os povos que habitavam aqui na América, eram numerosos. Mas sobre o total da população da época do contato com os europeus, a partir de 1492 e depois todo o século XVI em diante, não temos um número exato, temos apenas uma estimativa, E no nosso livro, na página 13, existe um quadrinho aqui, esse quadrinho aqui, que mostra a estimativa do número de povos que existiam aqui na América. Na América do Norte, no México, onde hoje é o México, na América Central, no Caribe, nos Andes e nas planícies da América do Sul. Então aqui dá um total de cerca de 57 milhões de habitantes que havia aqui, de povos indígenas, antes dos europeus chegarem. Entre todos os povos que viviam na América, antes da chegada de Colombo, Colombo é o descobridor da América, daremos especial atenção a 4 povos, que são os astecas, os maias, os incas
e os indígenas que habitavam no nosso país, do Brasil, né? Que são os tupis. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre o primeiro desses povos, que são os astecas, né? Então, você já coloca aí um outro subtítulo, os astecas. Sobre os astecas, o que é que nós temos para falar sobre esse povo, né? No nosso livrinho diz assim, bem resumidamente, os astecas viviam em Aztlán, no norte da América, até por volta do século XII. No início do século seguinte, depois de muito caminhar, chegaram ao Vale do México, essa região que é o Vale do México, à beira do lago Texcoco, e em 1325 fundaram a cidade de Tenochtitlan. Aos poucos, por meio da guerra, então os astecas eram um povo belicioso, bélico, um povo que sobrevivia a partir das conquistas da guerra. Então, por meio de guerras e de alianças com as tribos nessa região do Vale do México, os astecas subjugaram diversos povos da região. Assim, a cidade de Tenochtitlan passou a ser cabeça do que se acostumou chamar de Império Azteca. Então foi dessa forma, conquistando os povos daquela região onde hoje é o México e também fazendo acordos com várias tribos existentes, que vai surgir o chamado Império Aztecas. Então, uma primeira informação importante aqui é uma informação de natureza política. Como era a organização política dos astecas, né? Então, os astecas, essa informação que nós devemos guardar, eles se organizavam politicamente em um império. Não era uma república, não era uma democracia, não era uma oligarquia, mas era um império. Havia o imperador azteca que governava toda aquela região do Vale do México, né? E regiões vizinhas. Então, como eu disse, o povo azteca era um povo guerreiro que construiu seu império a partir da guerra e da violência. Então, quando eles conquistavam tribos e povos da região da América do Norte, onde é o México, os astecas obrigavam esses povos a praticarem várias coisas. Então, quando os astecas dominavam, subjugavam um povo, a primeira coisa que os astecas impunham aos derrotados era que eles deveriam cultuar o deus dos astecas. Então, o deus dos astecas era chamado de o deus da guerra, o deus das tempestades, o deus do sol. Então, quem era vencido pelos astecas eram obrigados a venerar e adorar o seu deus, né? E além de aceitarem a religião asteca, os povos conquistados, eles eram obrigados a pagar impostos, a pagar tributos. Veja as obrigações que os astecas impunham aos povos vencidos. Primeiro, era a receber à força a religião dos astecas, praticar a religião asteca, adorar os deuses astecas. E em segundo lugar, pagar impostos. Então, esses impostos eram pagos como? Os impostos que os povos vencidos pelos astecas eram obrigados a pagar. Não eram em dinheiro, eram em produtos da economia desses povos. Por exemplo, penas raras, penas de alguns pássaros raros, pedras preciosas, tecidos de algodão, madeira, mantos, esteiras, colares e cacau, do qual se fazia o chocolate. Então, os impostos pagos eram sobre a produção econômica dos povos vencidos, né? E se esses povos não quisessem pagar esses impostos, e se eles não quisessem venerar os deuses astecas, então o que aconteceria? Então os astecas, como eles tinham poder militar, eles puniam essas tribos ou esses povos que não aceitassem o governo do imperador asteca, que não aceitassem a adoração da religiosidade asteca, que não aceitassem pagar tributos. Então, através da força militar,
os astecas, através do seu imperador, eles puniam com castigos. E o principal castigo era o qual? O imperador asteca enviava expedições militares para punir esse pessoal, invadia suas terras, invadia suas tribos, tomavam o que eles tinham à força, já que eles não queriam pagar os impostos, raptavam mulheres e raptavam pessoas, sabe para quê? Para oferecer em sacrifício aos deuses. A religiosidade asteca era uma religiosidade sangrenta. Eles ofereciam pessoas em cima de um altar, em adoração e veneração, em oferta aos deuses, aos seus deuses, né? Isto explica porque os povos sob o domínio asteca se rebelavam com frequência. Então, por conta disso, dessa violência, dessa dominação sanguinária, então muitos povos resistiam e se rebelavam contra o imperador asteca, ok? Então esse é o primeiro tópico, né, do nosso título, né, os astecas, como eles se organizaram politicamente e como eles impunham pela força o seu domínio e o seu controle sobre os povos subjugados, né? O próximo tópico sobre os astecas é a sociedade asteca. Esse tópico, anotem aí esse tópico, viu? E anotem também como era a sociedade asteca. Esse tópico está na página 14 do nosso livro. Eu não sei se está aparecendo direitinho aí na tela de vocês, não? A sociedade asteca, 14. Aí no caderninho de vocês coloquem esse subtítulo, a sociedade asteca. Como era organizada a sociedade asteca? Uma coisa importante que vocês já são segundo ano, já sabem, quando nós vamos em história e em sociologia, nós vamos representar uma sociedade, explicar a sociedade, nós fazemos uma pirâmide social, né? Aquele triângulozinho, a gente divide e em cada um desses compartimentos nós colocamos uma das classes ou estratos sociais ou camadas sociais, né? Então, aprendemos aqui nesse texto da página 14, a sociedade asteca, aprendemos o seguinte: quem era que estava no topo? Façam no caderno de vocês, né, depois do título A Sociedade Asteca, façam um triângulo para representar a sociedade asteca, né? Então, quem estava no topo, em cima, no ponto máximo da sociedade asteca? Aí nós vamos ver aqui no nosso livrinho. Quem estava no topo era o imperador. O imperador estava lá no topo, ele era a pessoa mais importante do Império Azteca, o imperador e sua família. Então o texto diz assim, ó, o Império Azteca apresentava uma sociedade complexa e estratificada. O que é uma sociedade complexa? É uma sociedade onde há várias divisões, onde cada camada social pertence a um lugar nessa sociedade e cada um tem funções específicas nessa sociedade. Também diz que é uma sociedade estratificada. O que isso quer dizer? É uma sociedade estratificada, ela é dividida em estratos. Cada divisão dessa, que nós chamamos de camada social, aqui chama de estrato. Então, uma sociedade estratificada é dividida em vários estratos ou várias camadas. Só que numa sociedade estratificada, prestem bem atenção nisso, viu? As pessoas não passam de uma camada para a outra. Quem é escravo vai ser sempre escravo, ele não vai ser artesão, não vai ser comerciante, nem vai ser nobre, nunca vai ser imperador. Então, onde ele está, ele vai ficar ali até morrer, né? Então, estratificado é isso, há dificuldade ou impossibilidade em algumas de você passar de uma camada para outra. Isso é uma sociedade estratificada. Então, como eu dizia, quem é que está lá no topo? Coloque lá no topo da pirâmide. Se você fez a pirâmidezinha, lá no topo, coloque o imperador. Então, o imperador estava lá em cima, nessa primeira camada de cima para baixo, né? Nesse primeiro status. Então, o imperador, ele não era apenas era considerado não apenas um governante,
mas ele era considerado um ser semidivino. Semidivino. Ele era considerado o filho do Deus Sol, como lá no Egito Antigo, os faraós, né? Então ele era considerado um ser semidivino ou divino. Então as pessoas olhavam para o imperador e não viam apenas um homem, não viam um homem, viam um ser divino, um representante dos deuses. E ele concentrava enorme poder e riqueza. Então o que é concentrar poder e riqueza? O poder de decidir estava nas mãos do imperador, ele é quem decidia tudo. E a maior parte da riqueza existente no império era tudo dele, tudo dele. Então ele era dono das terras, ele era dono das riquezas do Império Azteca. Essa riqueza que ele tinha vinha de onde? Vinha primeiramente dos impostos, que esses impostos eram pagos no palácio do imperador. Então tudo era acumulado e guardado lá, então tudo era dele. Agora havia um porém, né? Ele recolhia esses impostos, era dele, mas uma coisa interessante é que em tempos de escassez na vida do povo asteca, por falta de chuva, ou uma fome, ou uma epidemia, então em tempos de escassez, os celeiros do imperador, os armazéns do imperador eram abertos para que se distribuíssem alimentos e roupas para o povo. Não é interessante isso, né? Ele era o imperador, tinha todo o poder e toda a riqueza. Ele mandava e desmandava. Ele punia com a guerra, com a prisão e até com a morte. Mas quando havia um problema, uma escassez, uma fome que assolava todo o seu país, ele pegava dos seus armazéns comida, alimento e roupa e distribuía com a população que estava em necessidade. Isso é interessante, né? É feito aquele ditado do morcego que morde e ao mesmo tempo abana, né? É mordendo e abanando. Seria mais ou menos a política do imperador azteca, né? Pelo fato de o imperador ser o comandante do exército e ao mesmo tempo o mais alto sacerdote, alguns historiadores afirmam que o Império Azteca era uma monarquia militar teocrática. Então anote essa expressão, viu? Alguns historiadores consideram que o Império Azteca era um império, era uma monarquia militar e teocrática. O que é uma monarquia militar e teocrática? É porque o poder político, o poder da liderança do exército, o poder da religião, a chefia da religião, todas essas lideranças do governo, do exército e da religião estavam nas mãos do imperador. Então, por conta disso, alguns historiadores dizem que o Império Azteca era uma monarquia militar e teocrática. Então, como eu falei, o imperador azteca, ele ocupava o ponto mais alto da sociedade, o estrato ou a camada mais alta, né? Abaixo do imperador temos um outro grupo social, um outro estrato social. Quem eram eles? Eram os nobres. Então, na piramidezinha, no traço de cima, o imperador. No traço de baixo, coloquem os nobres. Então, os nobres eram aquelas pessoas que ocupavam funções administrativas, militares e religiosas. E geralmente levavam uma vida regrada e sem vícios. Veja que coisa interessante. Então, os nobres eram pessoas importantes do Império Azteca que auxiliavam o imperador na administração do seu império, né? Eles ocupavam cargos administrativos. Era como se fosse hoje. É apenas uma comparação, viu? Uma comparação. Como se fosse hoje. Existe um presidente e existem ministros para auxiliá-lo na administração. Então, os nobres, né, entre aspas, e com as suas devidas, né, observações, tinham esse papel no Império Azteca de auxiliar a administração com o imperador, junto com o imperador, né? Então, eles exerciam funções administrativas, militares e religiosas.
Agora, só que eles deveriam ter uma vida bem regrada, uma vida moralmente irrepreensível. Não podia ser gente que vivia tomando cachaça, usando drogas e fazendo coisa errada, não. O texto diz aqui, o nosso texto, né, do livro. Geralmente viviam uma vida regrada e sem vícios. Então, se o nobre recebia uma função administrativa, uma liderança no exército ou na religião, mas se ele tivesse uma vida desregrada e vivesse uma vida de vícios, ele era tirado daquela função. A bebida, bem como o luxo e a ostentação, eram reprovados socialmente. Então, para ocupar cargos públicos, não deveria viver em bebedeiras, nem viver uma vida de luxo, de ostentação, porque a sociedade reprovava esse comportamento por parte dos que exerciam cargos públicos. E eles eram punidos com rigor. Né? Os nobres com funções administrativas no governo eram isentos de impostos e seus filhos tinham direitos a uma educação diferenciada. Então os nobres tinham responsabilidades, mas também tinham privilégios, não pagavam impostos e os seus filhos tinham educação melhor do que o restante da população. Suas residências eram construídas e mantidas pelo governo, é outro privilégio. Parte da nobreza se dedicava à guerra. Os guerreiros que conseguiam se destacar ingressavam em prestigiadas ordens militares, como a ordem dos águias, a ordem dos jaguar, que serviam ao Deus Sol. Então havia isso, né? No livrinho de vocês tem uma imagenzinha, né, que mostra essas ordens, né? A ordem do jaguar, da águia e assim por diante. Parte dos sacerdotes também saía da nobreza. Sua principal função era organizar e conduzir o culto aos deuses e interpretar suas vontades. Tal como os sacerdotes do Egito Antigo, os astecas acumulavam riquezas em terras e joias doadas pelo imperador ou por particulares. Então a gente viu o que aqui? Que os nobres auxiliavam o imperador na administração do país, mas eles tinham responsabilidades éticas e morais, mas também tinham muitos privilégios, ok? Então é a segunda camada social, né, da sociedade asteca. No tracinho de baixo vem outra camada social, que são os comerciantes. Os comerciantes, eles eram chamados com o nomezinho de postecas ou postecas. Eles enriqueciam por meio do trabalho, mas procuravam dissimular a riqueza, pois se demonstrassem ser ricos, eram perseguidos pela nobreza. Até os comerciantes ricos não ostentavam, porque eles eram perseguidos. Então a ostentação e o luxo era algo condenado na sociedade asteca, né? Então esses comerciantes, eles transmitiam sua profissão de comerciantes para seus filhos. Então essa é a terceira camada, né? Mais embaixo, né, da pirâmide social, vem agora os artesãos. Os artesãos, eles praticavam várias atividades econômicas, né? Dentro da sua área, dentro do artesanato. Muitos deles trabalhavam como ourives ou ourivesaria. O que é ourivesaria? É trabalhar com joalheria, com trabalhos, né, em joias, em ouro, produzir objetos de ouro, joias preciosas. Mas também havia os artesãos que trabalhavam com joias e trabalhavam também com plumas. A arte de plumas, de penas na sociedade asteca era muito valorizada, né? Muito apreciada. Eles estavam agrupados em corporações e cada uma delas tem as suas tradições e seus costumes. Então essa é a outra camada, os artesãos. Abaixo dos artesãos estão agora os camponeses. Então os camponeses eram o grupo mais numeroso da sociedade asteca. Então, ao se casarem, quando um rapaz e uma moça se casavam, eles recebiam um lote de terra onde construíam uma casa e passavam a cultivar milho,
feijão, pimenta, abóbora, cacau, tomate, entre outros. Então, alguém que era da família camponesa, quando se casavam, o governo permitia um pedaço de terra para eles. Para quê? Para eles cultivarem. Cultivavam para sua família, cultivavam para vender, e parte do que produziam era de impostos para o governo asteca, né? No entanto, eram obrigados a pagar pesados impostos, prestar o serviço militar e trabalhar gratuitamente na conservação de estradas e canais e na construção de diques e monumentos. Então o cara está trabalhando lá na sua terrinha, está plantando, está cultivando. Mas se o imperador precisasse de mão de obra para construir, digamos, uma grande ponte, uma grande estrada, um grande palácio, então ele requisitava o trabalho do camponês. E o camponês era obrigado a ir trabalhar sem receber nada, né? Recebia apenas comida para trabalhar durante aquele período ali, né? Então os camponeses estavam também assim para receber essas ordens e realizar outros trabalhos de acordo com a vontade do imperador asteca, né? Com poucas chances de ascensão social, de crescer na sociedade, os camponeses podiam passar a vida no mesmo pedaço de terra, saindo apenas quando chamados ao serviço das armas, ou seja, para guerrear em nome do imperador, né? Então essa é mais uma camada social. E a camada ou estrato social mais baixo que existia eram os escravos. Existiam os escravos, né? Na base da pirâmide social estavam os escravos, que eram geralmente prisioneiros de guerra. Então os astecas, como eu disse no princípio, eles viviam da guerra, de conquistar povos. E quando eles conquistavam vários povos, os que sobreviviam, as pessoas sobreviventes que eles conquistavam, eles traziam e transformavam essas pessoas em escravos, em escravas. E esses escravos eram vendidos ou podiam ser utilizados, ou melhor, eram vendidos para serem utilizados em várias modalidades de trabalho. Ok, minha gente? Então, essa é a nossa aula de hoje. Então, nós estamos trabalhando, só um resumo rápido, o capítulo 1 do nosso livro didático do 2º ano. Então, o título do capítulo 1 é A América Indígena. E nós hoje, nesse tema de América Indígena, estamos trabalhando vários povos que existiam na América antes da chegada dos europeus, antes da colonização europeia na América. E o primeiro povo que nós estamos vendo, são os astecas, ok? Vimos como se formou o Império Azteca e vimos hoje a sociedade asteca e um pouco da sua religiosidade, da sua economia. Na próxima aula, vamos falar sobre mais um povo asteca. Quando terminar de explicar todos esses povos, aí é que eu vou passar uma atividade para vocês. Ok, minha gente? Então, fique com Deus, um abraço e até a nossa próxima aula. E repassem essa aula para aqueles colegas que não tiveram acesso ainda, ok? Tchau e um abraço. Fiquem com Deus.